Olá, depois de receber muitos e-mails questionando, querendo saber mais sobre uma nova técnica de cirurgia que resgata movimento para pessoas paraplégicas, cadeirantes, então eu trouxe hoje para conversar comigo o próprio médico que trouxe essa cirurgia do exterior aqui para o Brasil e que implantou já há 6 meses. O Dr. Nucélio Lemos, ele é ginecologista da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é o médico responsável por essa nova técnica da cirurgia. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. É um prazer tê-lo aqui também para esclarecer uma série de dúvidas. Essa cirurgia, afinal de contas, ela realmente pode renovar a esperança da pessoa que vive em cadeira de rodas, doutor? Essa cirurgia, ela traz novas perspectivas, não é uma cirurgia milagrosa, mas traz novas perspectivas. Ela sozinha, em si, o que ela faz é permitir que o paciente estique a perna quando quer e dobre a perna quando quer e melhore o controle da continência urinária e fecal. Bom, isso não é pouca coisa. Mas isso é o que ela faz sozinha. Todo o resto o paciente tem que correr atrás. Agora, ela viabiliza muito mais ganho de função por conta disso. Agora, essa cirurgia consiste em quê? Colocação e implementação de eletrodos? Exatamente. Como é que funciona isso? Mais ou menos isso daqui, ó. Então, este é o eletrodo que é colocado em contato com o nervo. Então, a gente pega esse eletrodo e coloca encostadinho no nervo. Como que é feito isso? Por laparoscopia. A videolaparoscopia é uma cirurgia onde nós colocamos uma câmera no umbigo, fazemos mais 3 punções aqui nessa parte baixa do abdômen para colocar os instrumentais cirúrgicos e com isso nós temos acesso aos nervos do plexo lombosacral que antes eram de acesso quase impossível, porque eles estão muito profundos na pelve e eles são pequenos. E como é que se descobriu isso? Como é que se chegou a esse ponto? Então? Bom, quem desenvolveu essa técnica de abordagem dos nervos foi o professor Marc Possover. Ele é um francês. Na época que ele começou a dissecar os nervos, ele estava na Alemanha. Tá. Isso há muitos anos, doutor? No começo dos anos 2000, 2001, tá? Então, 12, 13 anos já. E ele começou, na verdade, a dissecar os nervos para preservar os nervos em cirurgias radicais de endometriose e de câncer ginecológico. Então, o objetivo era a preservação dos nervos. Tá. E a partir daí ele foi começando a identificar problemas até então de muito difícil diagnóstico e quase desconhecidos nesses nervos, porque essa região é uma região de muito difícil acesso. E neste momento, como eu disse, ele estava na Alemanha, em Jena, que era então um grande centro de referência para o tratamento de lesão medular. E foi aí que o pessoal da reabilitação teve o estalo. Ao invés de botar os eletrodos por uma via muito invasiva, que era abrindo a coluna, colocar esses eletrodos por via laparoscópica nos nervos em si e não mais na medula. Essa colocação dos eletrodos abrindo a coluna já existia? Já existe essa técnica? Já foi tentada? Isso tudo é parte da neuromodulação, que é algo que está em uso clínico já há mais de 30 anos. É do final da década de 70 essa cirurgia. O que acontece é que ela era muito invasiva e as pessoas perdiam muita função simplesmente para conseguir urinar melhor. Tá. Não melhorava tanto a continência, melhorava um pouco a continência e o esvaziamento da bexiga é que melhorava com essa cirurgia. Mas nada de controle nas pernas, nada disso. Ah, tá. Não se utilizava, então, para tentar resgatar movimento? Não. A tentativa de resgate de movimento surgiu com a possibilidade de colocar o eletrodo diretamente no nervo. Porque daí, colocando no nervo femoral, por exemplo, nós conseguimos contrair o quadríceps. É um movimento específico. Antes, os eletrodos eram colocados nas raízes nervosas, antes dos nervos serem formados. Tá. Então, essas raízes, elas são menos específicas, o caminho para onde elas vão, elas se espalham mais. Entendi. Então, com isso, a resposta não era tão específica. Hoje, com o eletrodo colocado diretamente no nervo, e os nervos que nós colocamos são femoral, que faz quadríceps, ciático, que controla o pé e o glúteo, e pudendo, que controla a bexiga e o reto. Pô, isso é fantástico. Exatamente. Isso E por laparoscopia, quer dizer, é uma cirurgia relativamente, óbvio, simples, né? Para vocês que estão acostumados com esse universo, né?
A cirurgia ela é bastante complexa do ponto de vista técnico. Ela é pouco invasiva porque ela não tem uma grande incisão. Mas para o paciente não tem uma grande invasiva. incisão, né? Em geral, a alta é em 1 ou 2 dias da cirurgia hospitalar. É no dia seguinte ou no outro dia. Quem pode, doutor, se beneficiar de uma cirurgia como essa? Bom, a maioria dos pacientes com lesão medular torácica, praticamente todos, tá? Que seja lesão medular torácica exclusiva, né? Porque muita gente tem lesões em vários níveis. Isso é importante explicar, não né? Que tenha exclusivamente a lesão torácica ou que exclusivamente a lesão torácica tenha causado sintomas. E alguns pacientes com lesão cervical incompleta. Na lesão cervical completa, que faz a tetraplegia total mesmo. Que mexe só do pescoço, Só do pescoço para cima, não consegue mexer os braços, aí nós não conseguimos. Tá. Mas nos casos incompletos, dá para se ter muito ganho com o procedimento. Mas o ganho todo do procedimento, na verdade, vem com muita determinação do paciente para ele poder fazer bastante fisioterapia no pós-operatório e se reabilitar. Daqui a pouquinho nós vamos querer saber mais sobre a fisioterapia, esse pós-cirúrgico. Mas ainda no processo cirúrgico, né? Instalado esses eletrodos, é o paciente que controla a descarga elétrica? Como é que funciona isso? Bom, este é o geradorzinho que fica implantado aqui perto do umbigo e ele fica a 1 centímetro de distância da pele e ele é todo operado por telemetria. Ele é recarregável, então o paciente usa um cinto e ele a cada 2, 3 semanas ele tem que recarregar a bateria disso aqui. Então ele senta lá para assistir um filme, usando esse cinto, o cinto fica recarregando o gerador e daí vem a carga dele. E nós fazemos, eu tenho uma programadora onde eu coloco programas específicos para cada atividade que ele vai fazer. Então, por exemplo, a fisioterapeuta me fala que ela precisa de um programa que faça esse movimento porque ela quer colocar o paciente na cadeira extensora para ele ganhar massa muscular no quadríceps. E aí eu faço um programa que vai ser o programa C, por exemplo. Então, na hora que ele vai fazer isso, ele senta na cadeira, bota lá, eu quero o programa C. E aí a perna dele começa a fazer isso e dobra. Isso e dobra. Esse movimento é possível pela descarga, na verdade, o aparelho que está ocorrendo e ativando esse nervo. Exatamente. Eu programo para o aparelho ter uma rampa de 8 segundos de aumento da voltagem, então progressivamente a perna sobe em 8 segundos. Nós fazemos um platô que varia de paciente para paciente, outra rampa de descida e aí o tempo de descanso. O que é mais possível programar? Eu posso programar para ele ficar com a perna esticada o tempo todo e é assim que eles conseguem ficar de pé. Depois que ganham força muscular de novo, recuperam a massa muscular. Tá. É possível andar? Andar, não. Ele vai... Com a ajuda de um andador? Com um andador, aí sim. Mas então o que acontece imagina que ele fica com a perna dura. Isso. E depois disso... Com a perna dura, e aí ele vai andar jogando a perna para um lado e para o outro, com o andador. Com o andador. Exatamente. Então, quer dizer, uma essa marcha descarga normal, e esse nervo não passa não. pelo comando cerebral, então? Não. Entendi. Isso vai ser o futuro. Tá. O que eu enxergo do futuro disso é que esse controle remoto deixe de existir e nós vamos utilizar a interface cérebro-máquina. Tá. Que é, na verdade, todo mundo falou do exoesqueleto do Nicoleles, mas o mais importante do que ele pesquisa é a interface cérebro-máquina, é a capacidade de se controlar aquele exoesqueleto com o próprio pensamento. Então, mais interessante do que controlar o exoesqueleto é controlar o próprio organismo. Então, esse vai ser o futuro. Mas, por enquanto, nós temos isso aqui, com 16 polos, e eu só posso modular 6 nervos, e é isso que dá para fazer. Mas isso vai melhorar, e é só isso que a gente espera. Já é uma grande conquista, né, doutor Nucélio? Já implementou essa nova cirurgia em pacientes aqui no Brasil? Nós já temos 4 pacientes operados aqui no Brasil. E como é que eles estão hoje, nesse momento? Assim, eles conseguiram já uma evolução? Já. 3 deles conseguem ficar de pé. 2 deles têm controle total da função urinária. Uau! Os outros 2 que se sondavam de 4 em 4 horas conseguiram aumentar a capacidade da bexiga, o que permite que eles consigam dormir uma noite toda, por exemplo.
sem ter que acordar para passar sonda. Você vê, né? A gente não tem ideia, né? A pessoa que não sofre na pele esse tipo de limitação, né, de movimentos, não percebe, por exemplo, esse pequeno detalhe que faz toda a diferença para a qualidade de vida, né, da pessoa. E para a dignidade. Com certeza. Então, 3 deles usavam fralda e estão sem fralda. Então, isso é um grande avanço mesmo. Esses 4 pacientes, todos eles são jovens, todos eles têm uma lesão medular recente ou... queria saber assim, ó, se uma pessoa que é cadeirante há muitos anos, ela pode tentar também esse tipo de cirurgia ou não? Pode sim, pode sim. O primeiro que nós fizemos tinha lesão há 11 anos. E no dia seguinte já conseguiu esticar as pernas. Tem todo um trabalho para ganho de massa. É óbvio que quanto mais tempo de lesão, mais atrofia muscular existe, maior é o tempo de reabilitação para que ele consiga ficar de pé, para que ele consiga ir melhorando todos essas funções. Então, pós-cirurgia, que depois de 1, 2, 3 dias a pessoa já recebe alta. Como é que é o processo de fisioterapia, né, para esse resgate todo da musculatura? A fisioterapia começa antes da cirurgia, na verdade, porque eu não posso prender esse eletrodo diretamente no nervo. Tá. Porque senão, se eu passar um ponto aqui para prender o eletrodo no nervo, eu vou acabar matando o nervo, destruindo o nervo, lesionando o nervo. Então, o que eu faço? Eu prendo esse eletrodo, na verdade, na parede abdominal. Imagina que o nervo está aqui e eu prendo ele aqui na parede abdominal, do lado. Então, esse eletrodo está só por cima do nervo. Existe o risco de deslocamento. Então, esses pacientes eles não podem fazer grandes dissociações entre o ombro e a cintura. Não podem torcer demais o tronco desse jeito, não podem fazer muitos desses movimentos desse tipo que eles fazem nas transferências, por exemplo, para sair da cadeira e entrar num carro. Ok. Então, o primeiro passo da reabilitação, na verdade, é ensinar antes da cirurgia para que o indivíduo aprenda quais são as limitações e a fazer as atividades de vida diária dele antes da cirurgia. Tá. Para quando ele sair do hospital, ele já está pronto para viver os 3 meses que ele vai ficar com essas limitações. Tá. Depois de 3 meses, o processo de cicatrização já dá conta de fixar o eletrodo no lugar. E aí ele pode voltar a fazer os movimentos mais bruscos. Que maravilha. Exatamente. Agora, em termos de fisioterapia, claro, nesses 3 meses pós-cirurgia, mas aí já é suficiente ou essa fisioterapia é por longa data? Porque depois, no final do terceiro mês, no meio para o fim do terceiro mês, nós conseguimos jogar o paciente dentro da água, que é o primeiro passo para ele ficar de pé. Então, o que nós fazemos nos primeiros 2 meses, 2 meses e meio, são treinamentos de ganho de massa muscular no quadril e treino de tronco antero-posterior, nesse movimento, porque eu não posso treinar a lateral. Tá. Depois do terceiro mês, ele vai começar a fazer os treinos da movimentação do quadril, porque ele precisa estar com a perna esticada e ele vai usar o quadril, jogar o quadril para lá e para cá para conseguir caminhar. Então ele precisa treinar este movimento aqui. Nós estamos falando o quê? De quantos? 3 a 4 meses de treinamento. Tá. E depois? Aí depois disso, na água, ele vai ficar de pé, começar ficando de pé na água e treinar os primeiros passinhos dentro da água. Tá. E aí ele vai repetindo o que ele fez na água fora da água. Tá. Tudo isso, todo esse processo que eu estou te falando leva de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. Como o nosso tempo, infelizmente, está terminando, eu queria saber o seguinte, 2 informações, doutor Micélio. Essa cirurgia está disponível? Se eu quiser fazer essa cirurgia, como é que eu entro em contato? Como é que eu faço? E quanto ela custa? Bom, tanto a laparoscopia quanto o implante de neuromoduladores entrou no rol de procedimentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em janeiro deste ano. Tá. Portanto, todos os convênios têm que cobrir esse procedimento. Perfeito. O custo do aparelho e da internação e dos honorários de equipe médica gira em torno de 200, 250 mil reais. A cirurgia dura de 4 a 8 horas, depende de tudo que acontece durante a internação aí. O valor aí da internação vai sair, desculpa, eu falei 200, 250, na verdade 250 a 300 mil reais. 250 a 300 mil reais é o que o plano não cobre, é isso? O plano cobre quase tudo isso. Tá. O que o plano não cobre, em geral, é a reabilitação. A fisioterapia. Ele vai tentar te jogar para uma fisioterapeuta
da rede credenciada. Que não tem esse treinamento para tal. Para fazer a reabilitação usando a neuroestimulação. Tá. Então, às vezes, é preciso fazer algum recurso na justiça para explicar isso daí, porque às vezes o plano dá um pouco de trabalho para fazer essa liberação. Tá. E não faz em geral, não reembolsa integralmente ou nada da equipe médica, e também muitos pacientes acabam recorrendo à justiça para pedir isso daí. Mas em termos, eu sei que a Unifesp, lá o núcleo que o senhor coordena, já tem habilidade, né, especialização para fazer essa cirurgia. Mas os demais estados brasileiros serão também capacitados para tal, é isso? Na verdade, nós temos os profissionais com habilitação para isso. Mas no ambiente do Hospital São Paulo, nós ainda não temos um núcleo de reabilitação para poder oferecer esses procedimentos. Tá. Como um procedimento padrão da instituição. Nós precisamos ainda formatar esse centro de reabilitação, porque, por enquanto, tudo isso vem sendo feito nos ambientes privados. Os pacientes passam no meu consultório privado, no consultório dos fisioterapeutas e no consultório dos neurologistas que estão envolvidos no projeto, dos neurocirurgiões que estão envolvidos no projeto, e fazem isso tudo por meios de saúde, por meios próprios ou por meios da saúde suplementar. Bom, eu com certeza vou torcer, acho que os telespectadores também, né? Porque nós temos quantas pessoas hoje no Brasil que poderiam estar se beneficiando desse tipo de cirurgia, que é extremamente inovadora. Aproximadamente 3 a 4 mil pessoas por ano no SUS. Bom, vamos torcer para que realmente mais profissionais sejam qualificados, né, pelo país, e que essa cirurgia ainda chegue ao SUS. Exatamente. Na verdade, o primeiro passo é exatamente esse. Nós conseguirmos montar um núcleo para oferecer isso de forma sistemática pelo SUS. Nesse núcleo vai ser possível o treinamento de novos profissionais e aí a replicação. Mas o passo é exatamente esse, padronizar o procedimento e montar um núcleo. Com esse núcleo nós vamos capacitar mais gente e replicar isso para todo o país, porque 3 mil por ano acaba o meu casamento. Né? Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, viu? E com certeza eu vou ficar torcendo para que isso se dissemine o mais rapidamente possível. Obrigado, foi um prazer estar aqui. É um grande prazer ter a oportunidade de explicar mais sobre esse procedimento. Olha, gente, muito obrigada, viu, por estar com a gente até esse momento. E eu vou acompanhar o trabalho do doutor Nucélio e vou passar a informar vocês sobre a ampliação da oferta dessa cirurgia. Então, acompanhe pelo www.fazmuitobem.com, tá bom? Obrigada, beijo.